Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco Paula Trigo, com formação na área jurídica e uma vasta carreira como executiva, quer como consultora na área de gestão de pessoas, quer na liderança e transformação cultural. A Paula tem acompanhado nas últimas décadas diversos executivos de pequenas, médias e grandes empresas, enquanto executive coach, e uma das suas áreas de especialização é o desenvolvimento de líderes. Atualmente é mentora e também formadora da iniciativa do Voice Leadership. Bem-vinda, Paula. Obrigado por teres aceito o convite para este podcast. Obrigada eu, Pedro. É um gosto estar aqui e participar neste programa. Muito obrigada. Obrigado. Paula, começando por uma questão, nós falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar, que estás a desenvolver um programa, uma espécie de uma matriz que se chama 4D. Sim. Porquê é tão importante? Como é que surgiu? Conta-me um pouco sobre isso. Ok, é a liderança 4D e surge precisamente fruto desta minha experiência com líderes de vários níveis de liderança, não é? E surge porque apercebi-me de que há problemas transversais pelos quais todos os líderes passam e para os quais não estão preparados. Ou seja, não há preparação das universidades ou até dos postos de trabalho, das empresas, para trabalharem estas questões. E são questões tão simples como a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, por exemplo. Muitas vezes também uma dificuldade enorme na motivação das suas equipas, sentem as equipas desmotivadas, não é? Hoje em dia a velocidade da mudança é enorme, os recursos qualificados não são assim tantos, não é? Há muita procura por recursos qualificados e muitas vezes é difícil reter o talento nas organizações, então os líderes sofrem muito também com este problema da retenção do talento. E depois também há muitos líderes que já não estão bem onde estão. Há muitas pessoas que se sentem de alguma forma insatisfeitas e pouco identificadas com as culturas organizacionais onde estão inseridos, mas têm dificuldade de mudar. Muitas vezes há medo, há insegurança na mudança, há o suposto bem-estar provocado por um salário regular e então aparecem-me muitas pessoas com estes 3 tipos de questões. Bom, aquilo que eu me apercebi ao longo de algumas décadas a trabalhar com estes líderes é que, acima de tudo, são questões de dimensão humana. Mais do que questões técnicas, não é? Daquilo que é o seu métier, a sua área profissional, são, acima de tudo, desafios humanos que eles não estão preparados para enfrentar. Então a liderança 4D surge dessa forma. É uma abordagem à liderança, é uma abordagem assim holística, global à liderança, que parte daquilo que é a primeira dimensão, a autoliderança. Na minha perspectiva, e não é só na minha, não é? Há muitos autores que falam nisto, não há liderança sem haver primeiro a autoliderança. Sim. Então trabalhamos muito numa primeira dimensão, tudo o que tem a ver com a autoliderança. Autoconhecimento também. Autoconhecimento, autoconsciência, a consciência dos seus valores, daquilo que são as suas fontes de inspiração, as próprias crenças que trazem consigo, muitas vezes inconscientes, sobre o que é liderar e sobre o que é gerir equipas. Tomada de consciência dos seus pontos fortes, mas também das suas fragilidades e daquilo que são os pontos fracos, porque os existem e é preciso falar abertamente sobre estas coisas. Portanto, na autoliderança trabalhamos tudo isto para que o líder tenha consciência do seu enorme potencial, para já de quem é e do que é que anda cá a fazer, do que é que quer deixar enquanto líder. Eu muitas vezes pergunto aos meus líderes, olha, imagina que estás na tua 100ª festa de aniversário, estás a fazer 100 anos e queres fazer um discurso para as pessoas que estão à tua frente. Que mensagem é que tu gostavas de passar? Que legado é que gostavas de deixar enquanto líder? E muitas vezes há a consciência de que aquilo que eu estou a fazer hoje nada tem a ver com aquilo que eu gostava de deixar como mensagem, como legado. Portanto, esta primeira dimensão é muito isso, é trabalhar-me, é eu alinhar-me com quem sou, viver em congruência a partir dos meus valores e trazê-los para a minha prática profissional. Em que medida que um gestor de uma PME, e aqui vou fazer um pouco o papel de uma PME agnóstica, não é? Claro. Tipo, em nome de todas as que nos ouvem, este tema da autoliderança, em que medida é que vale a pena
investir, quer dizer, eu no dia-a-dia tenho tanto que fazer, ainda tenho que estar a pensar Sim. em mim, não é? Eu às vezes Pedro, eu penso que existe uma crença de que não traz assim Sim. tanto valor. As pessoas não valorizam muito e é verdade, é difícil angariar as pessoas para esta tomada de consciência, mas ela é crítica, porque muitas vezes o líder tem, até na liderança do dia-a-dia, por exemplo, nas empresas familiares, há uma série de questões entre as famílias, entre o pai e o filho que estão na mesma organização. Há muitas questões do foro identitário que se chocam, não é? E muitas vezes é precisamente porque não se consegue separar aquilo que é a família daquilo que é o trabalho, e dentro do trabalho o que é que eu quero que aconteça e como é que eu estou a veicular essa informação. De que forma é que eu crio políticas e práticas que façam com que aquilo que é a minha visão para a organização seja efetivamente depois corporizado em práticas do dia-a-dia. Portanto, para qualquer microempresário, para qualquer multinacional, a autoconsciência e a autoliderança, para mim, é condição sine qua non de sucesso. Eu só posso conhecer quem está comigo, não é? E saber como me hei dirigir a quem está a trabalhar comigo, se eu também souber lidar comigo primeiro, não é? E resolver as minhas próprias questões. Portanto, O que é que tu crítico. sugeres como um primeiro passo que qualquer gestor pode dar de uma forma autónoma para fazer este exercício de autoliderança? Ok. Eu vou falar daquilo que eu faço em regra, não é? Eu uso alguns instrumentos, por exemplo, eu represento em Portugal um instrumento que é o Structogram, é uma coisa nova, análise bioestrutural, e o que é isto? Permite-nos analisar a componente que é genética na nossa personalidade, e como ela é genética vai se manter a vida toda. Então, com esta análise bioestrutural vêm traços de personalidade, e para explicar o que é isto, há outras ferramentas como o DISC, Myers-Briggs, são ferramentas que permitem identificar a nossa personalidade, só que neste caso identifica a componente genética, portanto aquela que é imutável e que se mantém ao longo da vida. E assim, grosso modo, há 3 grandes estruturas de personalidade. Há as pessoas que são mais reptilianas, as que são mais límbicas e as que são mais neocórtex. E cada uma destas traz em si traços de caráter que depois se revelam em comportamentos que, naturalmente, é difícil, se eu não me conhecer e se eu não perceber qual é a minha bioestrutura, é difícil, por vezes, lidar com determinadas questões que recorrentemente acontecem na minha vida, mas que eu não consigo perceber porquê. Então, quando se realiza uma análise deste tipo, e, por exemplo, perguntaste-me um primeiro passo, aqui está ele, não é? Fazer qualquer coisa que permita ao líder conhecer-se internamente para perceber o quê? O seu grande potencial, quais são os seus pontos fortes. Por exemplo, um líder reptiliano é um excelente public relations, é um excelente gestor de pessoas, é alguém que vai apostar imenso na relação interpessoal, é alguém que vai criar relações de confiança, de proximidade, mas muitas vezes pode-se distanciar depois também das questões técnicas e operacionais do negócio, não é? E, portanto, é perceber isto, é perceber, ok, eu tenho estes enormes pontos fortes, mas depois tenho estas fragilidades e, conhecendo-as, posso depois definir estratégias para lidar com elas. Então, temos a autoliderança. Em segundo lugar? Então, em segundo lugar, é o liderar o outro. Este contexto da relação interpessoal, não é? Eu e o outro numa dinâmica dentro de uma organização. Como é que eu comunico de forma eficaz para que a minha mensagem seja bem percepcionada pelo outro? Eu costumo dizer que toda a comunicação deve ter uma intenção prévia. Eu, quando estou a comunicar contigo e quando vim para aqui, eu devo ter uma intenção com esta comunicação. E no final, quando isto tudo acabar, eu vou pensar, ok, a intenção que te trouxe aqui foi cumprida? Se sim, ok, a comunicação foi eficaz. Se não, não foi. Então, qualquer líder que vai fazer uma comunicação responsável e com responsabilidade deve efetivamente ter uma intenção. E quando nós temos uma intenção, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para alcançar essa intenção. Ou seja, há muitos líderes mais tradicionais que costumam dizer assim, eu sou assim, não é? Eu sou sempre assim, eu sou assim. Só que, para mim, um líder tem que ser assim, e assado, e frito, e cozido, consoante a pessoa que estiver à sua frente. É preciso esta plasticidade, esta elasticidade, para eu conseguir chegar ao outro. E, portanto, esta dimensão do liderar o outro tem tudo a ver com aprender a comunicar de uma forma eficaz, com intenção, aprender a passar a mensagem, aprender a resolver conflitos de uma forma criativa e construtiva, não é? Há aqui também muito esta questão de mudar a forma como se olha para o erro. Nós vivemos ainda numa sociedade com muita tradição judaico-cristã e o erro ainda é aquela coisa muito pesada e pronto, e na minha perspectiva, se não houver erro não há crescimento e não há criatividade, portanto é preciso que as organizações criem espaços
onde se possa errar e onde o erro seja bem-vindo e aplaudido, porque só a partir dele é que nós podemos gerar inovação, mudança, crescimento, etc. Portanto, nesta dimensão da relação interpessoal é muito isto que se trabalha, nesta dimensão do liderar o outro. Sobre a questão do liderar o outro, e falaste aqui de diferentes matérias, a comunicação eficaz, com a intenção, o tema de resolver conflitos, que dicas é que tu podes dar, assim, coisas muito simples, para que um gestor possa dar os primeiros passos para lidar melhor com a forma como comunica, evitar aquela história do eu sou assim, portanto não sei comunicar e tal. Muito bem. O que é que sugeres? Nós, regra geral, somos especialistas em interpretar os outros. Só que, como não estamos dentro do outro, não sabemos se o ar que ele está a fazer naquele momento é porque está chateado ou é porque está com uma dor de cabeça ou com uma dor de costas. Então, a primeira sugestão é esta: eu não devo interpretar rigorosamente nada do que vem do outro, e quando eu tiver dúvidas sobre algo, eu devo questionar de uma forma assertiva, não é? O que é que se passa? Eu sou trainer também, sou master trainer de programação neurolinguística, que é uma área que eu acho fantástica para a comunicação, e, por exemplo, um dos princípios da PNL, um dos pressupostos mais importantes é este de que todo o nosso comportamento tem uma intenção positiva. Para quem o pratica, naturalmente. Claro. Se o líder tiver consciência disto, imagina que hoje de manhã chegamos à empresa e temos ali um colaborador que está chateado, que não corresponde a algo que lhe é solicitado, e eu posso tomar uma de duas atitudes, não é? Posso imediatamente começar a puni-lo, entre aspas, e ficar também chateado porque ele não está a corresponder, ou posso perceber que aquele comportamento que ele está a ter é fruto de algo que está a acontecer na vida dele. Não é? Que nada tem a ver com a vida profissional. Que nada tem a ver com o trabalho. E nós é que somos muito egocêntricos e nós gostamos muito do nosso umbigo, então achamos que tudo o que acontece tem a ver connosco, não é? E muitas vezes tem só a ver com a vida das pessoas que está a acontecer, não é? Então é isto, é chegar ao pé não interpretar, não achar que está chateado comigo ou que está irritado com alguma coisa que aconteceu aqui na organização, chegar ao pé dele, uma palmadinha nas costas, porque a dimensão humana é o mais importante de tudo. A relação humana que se cria é o mais importante. Queres perguntar o que é que se está a passar, não interpretar, e perceber que aquele comportamento que está a acontecer está a manifestar uma qualquer necessidade que não está atendida no seu colaborador. Então, se eu for um líder atento e interessado, eu vou tentar perceber qual é essa necessidade e tentar perceber se de alguma forma posso apoiar naquilo que não está a ser satisfeito. Perfeito. Momento. Então, autoliderança, liderar o outro. Em terceiro lugar? Em terceiro lugar é liderar na organização, não é? Aqui já estamos a falar de para muitos, e aqui estamos a falar de questões importantes como perceber qual é a visão, a missão da minha organização, a visão, que cultura organizacional é que eu quero implementar na minha organização, que estratégia vou definir para implementar essa cultura. Portanto, aqui aparece muito o tema da transformação cultural, que é um tema que me apaixona muito, não é? Uma das questões mais críticas neste liderar da organização é o líder ter uma visão clara de para onde é que vai, para onde é que a organização vai, ser capaz de definir um conjunto de valores que, de alguma forma, sejam a alma desse caminho e depois saber encontrar o caminho todos os dias para que qualquer pessoa que se relacione com a organização, seja o meu cliente interno, seja o meu cliente externo, seja o meu fornecedor, seja os meus acionistas, qualquer pessoa que esteja ao redor da organização, sinta em cada interação que esses valores estão presentes e que estão a ser respeitados. Do ponto de vista da transformação cultural, porquê é que é tão importante um gestor de uma PME investir neste tema? Porque a transformação cultural bate-nos à porta todos os dias, não é? Ela é inquestionável. Ainda outro dia eu estava a falar com alguém sobre... Vou dar o exemplo do caso da McDonald's, que é uma empresa que toda a gente conhece. A McDonald's começou a vender hambúrgueres de carne de vaca, não é? E depois, passados uns anos, soube ler o que estava a acontecer fora, na sociedade, e percebeu que a carne de vaca já não era tão querida e passou a oferecer hambúrgueres de frango, não é? E agora, se repararmos, neste momento já tem hambúrgueres vegan. Ou seja, a sociedade está em constante mudança e é impossível as empresas voltarem as costas ao que está a acontecer dentro e fora delas. Então, os processos de transformação cultural são incontornáveis e qualquer líder deve estar preparado para, a cada momento, sempre que seja necessário, abraçar a transformação cultural necessária para continuar a ser competitivo. Portanto, para mim é mesmo algo de incontornável, inquestionável. Perfeito. Muito bem, então, recapitulando, autoliderança, liderar o outro, liderar a organização, e falta-nos uma patinha. Sim, falta-nos uma que é algo que me emociona, que é esta coisa do liderar no mundo, porque
eu gostava muito de ver os líderes das organizações a terem uma voz ativa também fora das suas organizações e a terem uma voz ativa para as causas que são relevantes e que nos impactam a todos enquanto humanos e enquanto sociedade. Então este liderar no mundo é, por exemplo, dar a voz, ser também um representante na sua organização, mas levá-la para fora, nestas questões como a sustentabilidade, como a defesa do meio ambiente, enfim, as questões que forem relevantes para a organização, não é? E que sejam relevantes também para nós, enquanto sociedade, o líder saber emprestar a sua voz a essas causas também e ser um agente ativo de dinamização dessas causas também. Portanto, este liderar é liderar em todas as dimensões da vida, ao fim e ao cabo. Excelente. Paula, eu gostei muito desta quadrilogia de dimensões, portanto eu gostaria só de fazer aqui um recapitular, por favor, reforça, complementa se me tiver falhado alguma coisa. Para mim isto foi uma masterclass enquanto PME e portanto eu espero que todos tenham conseguido captar aqui as principais mensagens. Tinhas falado sobre alguns dos desafios mais recorrentes por parte dos gestores, das PMEs, de gestores de topo, como a conciliar a vida pessoal e profissional, a questão da motivação das equipas e a sua retenção. Muitas vezes eles próprios se questionam, os líderes, se estão bem ou não na organização e às vezes podem ficar até presos por um legado que não é o legado mais adequado, como a própria remuneração. Portanto, todas estas preocupações têm uma dimensão muito humana e por isso tu procuraste dissecar aqui 4 grandes dimensões. A primeira relacionada com a autoliderança, o segundo liderar o outro, o terceiro liderar a organização e o quarto liderar no mundo. Sobre a autoliderança, a importância do autoconhecimento, de compreender quais é que são as nossas crenças, algumas delas limitadoras, a autoconsciência dos nossos pontos fortes, as nossas fragilidades e pontos fracos. Deste aqui um exemplo que eu acho que muitos devem identificar, as tensões que muitas vezes podem surgir em empresas familiares e saber reconhecer que essas tensões existem, exige uma autoconsciência, um autoconhecimento para poderem serem resolvidas. Uma das formas de abordar, utilizar ferramentas de análise de personalidade ou similares, que na verdade dão algumas pistas sobre como é que nós reagimos de forma natural no mundo, seja de uma forma mais genética, como a primeira ferramenta que comentaste, seja outras que procuram dar pistas sobre como é que, de uma forma natural, as nossas preferências se manifestam do ponto de vista de comportamentos, a forma como comunicamos, como preferimos mudar, como gerimos a mudança e, naturalmente, que isso tem um impacto muito grande na forma como somos mais ou menos eficazes na interação com o mundo ou com os outros. Em segundo lugar, falaste na questão do liderar o outro, não é? Como é que eu comunico de forma eficaz, qual é a intenção da comunicação e também ter a consciência da eficácia dessa comunicação. Como tu disseste, eu depois desta sessão vou pensar, esta era a minha intenção, será que teve o impacto da intenção que eu tinha previsto, sim ou não? Evitar eu sou assim e, portanto, os outros que se aguentam, não é? Como se costuma dizer, temos que ser muito mais plásticos. Falaste muito na questão da plasticidade, se quisermos naturalmente chegar aos outros com mais eficácia. Seja na comunicação, seja na resolução de conflitos, na forma como lidamos com os erros dentro da organização, que é claramente muito cultural na nossa sociedade. Deste algumas pistas sobre como é que nós podemos fazer isso mesmo, liderar o outro, evitando interpretações assumidas do que é que as outras pessoas estão a sentir ou a pensar e, portanto, fazer as perguntas certas para validar aquilo que é uma interpretação que pode estar enviesada é fundamental. Como tu disseste, muitas vezes não tem nada a ver connosco. Não temos que deixar de ser egocêntricos enquanto líderes, porque muitas vezes pode ter a ver com temas que nada a ver têm com a organização. E reconhecer que muitas vezes aquele comportamento pode ser uma manifestação de uma necessidade da pessoa e podemos ficar até surpreendidos com aquilo que é a necessidade e podemos ajudar ou não. Às vezes, enquanto líderes, há uma tentação de tentar solucionar tudo. Às vezes é simplesmente estar e ser empático relativamente à situação do colaborador. Finalmente, em terceiro lugar, falaste na questão da liderança da organização, a importância de ter uma visão, uma missão, uma clareza sobre qual é a cultura, a estratégia. Sublinhaste bastante o tema da transformação cultural, não é? Com a importância de ter um conjunto de valores que nos guie de alguma forma o caminho da organização e que se manifestem em comportamentos desejados de uma forma consistente, e é importante que eles sejam reconhecidos interna e externamente, não só pela organização e pelas pessoas, mas sejam traduzidos também em processos, em tecnologia, em competências, valores e da própria liderança. E finalmente falaste da questão da liderança no mundo, que eu adoro,
Aliás, é também. uma das razões pela qual nós estamos a fazer também o Voice, faz parte do papel da Nova SBE, que é ter aquela voz ativa em causas que o próprio líder se identifique, mas também sejam reconhecidos desafios da própria sociedade. E eu deixo uma nota de rodapé relativamente a este ponto, que eu, como disse, gosto bastante. Há um estudo sobre o nível de confiança dos cidadãos a nível internacional, sobre quem é o stakeholder, de 4 que eu vou já referenciar. Qual dos 4 atores do mercado, empresas de mídia, empresas sem fins lucrativos, organizações empresariais ou governo, qual destas 4 terá provavelmente mais probabilidade de resolver problemas societais? Problemas de dispersão da riqueza, diversidade e inclusão, questões relacionadas com desafios políticos, questões societais, de uma forma, questões ambientais que falaste também, e em primeiro lugar vem de forma destacada as empresas e os seus líderes. Portanto, hoje há uma expectativa de que não será o governo, não será a política a resolver muitos dos nossos problemas societais. É evidente que há essa esperança, mas quando olhamos para as estatísticas, neste momento há uma esperança nos líderes com impacto social. E, portanto, esperamos que todos os líderes PMEs também a participar no Voice tenham todas as dimensões e também esta quarta dimensão de liderar no mundo. Sim. Paula, muito obrigado uma vez mais Obrigada pela tua eu, Pedro. participação Muito obrigada. e encontramos em breve. Em breve. Muito obrigado. Obrigada.